Há quem diga que é melhor ter paz do que ter razão. Mas será mesmo? Porque às vezes o que chamamos de paz é apenas o medo disfarçado de serenidade. É o silêncio que engole palavras que precisavam ser ditas. É o sorriso que esconde a dor de quem não quer confrontar o que é injusto. Vivemos em uma época onde a tranquilidade virou moeda de troca, em que calar é considerado maturidade e sentir demais é visto como fraqueza. Mas existe algo profundamente perigoso nessa lógica. Quando a paz exige que você traia a própria verdade, ela deixa de ser paz e se torna prisão. Quantas vezes você já desistiu de se explicar só para evitar confusão? Quantas vezes engoliu algo que te feriu, dizendo para si mesmo, deixa pra lá, quero paz? E, no entanto, quando deitou a cabeça no travesseiro, não sentiu paz, sentiu um vazio silencioso, como se algo dentro de você tivesse se rendido. Ter paz ou ter razão? Talvez a pergunta verdadeira não seja qual dos dois escolher, mas que tipo de paz e que tipo de razão habitam em você. Você já percebeu como, às vezes, a paz que buscamos é apenas o medo de perder o controle? Quantas vezes você preferiu engolir a própria voz só para não parecer difícil? E, no fundo, será que isso realmente trouxe paz? Ou só te afastou um pouco mais de quem você é? Vivemos cercados por frases prontas que soam sábias, mas escondem um veneno sutil. É melhor ter paz do que ter razão. Repetimos isso como um mantra, como se a verdade fosse algo perigoso demais para ser dita. Mas o que acontece quando essa paz serve apenas para proteger o erro, manter a aparência e calar a consciência? Talvez o problema não esteja em escolher entre paz ou razão, mas em não perceber que a verdadeira paz depende da razão, porque é a razão que dá forma à nossa dignidade. É ela que nos permite dormir com a consciência tranquila, mesmo quando o mundo discorda. E se eu te dissesse que toda vez que você finge estar em paz para evitar o desconforto, na verdade, está alimentando um conflito invisível, aquele que cresce dentro da alma? Pense nisso. A ausência de briga não é a presença de paz. Às vezes, é apenas o silêncio que antecede o colapso. Se esse tema já despertou algo em você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nos próximos minutos vamos mergulhar fundo nessa dualidade entre paz e razão. E fique até o final, porque só quem permanecer até o fim vai entender o segredo que quase ninguém percebe. A verdadeira paz não é a que evita o conflito, é a que nasce quando a razão vence o medo. Às vezes, a vida nos coloca diante de pequenas batalhas que, no fundo, não valem o desgaste. São as brigas triviais do cotidiano. O prato que ficou na mesa, a toalha molhada esquecida sobre a cama, a roupa suja que ninguém colocou na máquina de lavar. Detalhes mínimos que, quando inflados pelo orgulho, se transformam em tempestades emocionais. Imagine um casal. Um se atrasa alguns minutos, o outro se irrita e sente que não foi ouvido. O erro é pequeno, mas a ferida toca algo maior, o desejo de ser reconhecido. E o que era apenas uma distração vira uma disputa para provar quem está certo. É nesse tipo de situação que o ditado "é melhor ter paz do que ter razão" faz sentido, porque insistir em vencer o outro pode significar perder o essencial: a harmonia, o respeito, a leveza. Em pequenas coisas, abrir mão da razão pode ser um ato de amor. Pode ser o reconhecimento de que a verdade não precisa sempre ser afirmada. Às vezes, basta ser compreendida. Mas o problema é que muitos confundem essa sabedoria com submissão e transformam o melhor ter paz em um estilo de vida onde toda divergência é evitada. Esquecem que a paz verdadeira não nasce da negação do conflito, mas da consciência de quando vale a pena lutar e quando vale a pena silenciar. Há situações em que insistir na razão é apenas alimentar o ego.
Nessas horas, a paz é a escolha mais nobre. Não por fraqueza, mas por maturidade. Você não precisa corrigir o outro toda vez que estiver certo, nem precisa provar nada a ninguém para estar em paz consigo mesmo. Ter paz, nas pequenas coisas, é reconhecer que o amor vale mais que o argumento, que o tempo gasto tentando vencer pode ser melhor usado para compreender. A verdadeira sabedoria está em perceber a diferença entre o que é essencial e o que é apenas ruído. Mas esse é o ponto crucial. Essa lógica só funciona nas coisas pequenas, quando o que está em jogo é apenas o orgulho, a impaciência ou a vaidade. Porque quando o assunto deixa de ser trivial e passa a tocar o terreno da moral, da justiça, da consciência, silenciar já não é virtude, é covardia. Há momentos em que calar não é sinal de sabedoria, é sinal de medo. O mesmo silêncio que em situações banais preserva a harmonia, em questões morais se transforma em omissão. E é aqui que a frase "é melhor ter paz do que ter razão" se torna perigosa. Imagine uma pessoa que trabalha em um ambiente onde o chefe humilha um colega inocente. Ela vê a injustiça acontecendo diante dos seus olhos. Poderia se levantar, dizer algo, defender quem sofre, mas prefere se calar. Não quero confusão, pensa. Diz para si mesma que é melhor preservar a paz do ambiente, mas essa paz não é serenidade. É covardia disfarçada de prudência. Essa é a diferença entre a paz que liberta e a paz que aprisiona. A primeira nasce da verdade, a segunda nasce do medo. A primeira constrói caráter, a segunda destrói a consciência. Quando o erro se instala e o bem se cala, o mal ganha voz. E o silêncio, que parecia neutro, se torna cumplicidade. Não há verdadeira paz onde a injustiça permanece intocada, porque a alma sente o peso daquilo que não teve coragem de dizer. Você já passou por isso? Já fingiu que não viu uma atitude errada para não estragar o clima? Já se calou diante de algo que te feriu profundamente só para manter a aparência de tranquilidade? Esse tipo de paz é como um calmante moral. Alivia por fora, mas corrói por dentro. A paz verdadeira exige coragem. Coragem de se posicionar mesmo quando é mais fácil se esconder. Coragem de defender o que é justo, mesmo que custe desconforto, olhares tortos ou rejeição. A verdadeira serenidade nasce quando a consciência está limpa, não quando o ambiente está silencioso. Na vida, existem momentos em que a voz da razão precisa quebrar o falso silêncio da paz. Porque não há amor verdadeiro onde não há verdade. E quem escolhe o silêncio diante do erro, perde a paz interior, mesmo que o mundo ao redor pareça calmo. O filósofo Kant dizia que a verdadeira paz não é ausência de guerra, mas presença de justiça. A paz que ignora a verdade é apenas pausa entre duas culpas, e a consciência, essa testemunha invisível, sempre nos lembra: é melhor enfrentar o desconforto da verdade do que viver a tranquilidade da mentira. A verdadeira paz não é o resultado da fuga, mas da fidelidade àquilo que é justo. Porque há momentos em que permanecer em silêncio seria trair o próprio espírito. E nessas horas, o preço da paz aparente é alto demais. Ela custa a alma. Na Bíblia, há um homem que entendeu isso profundamente: João Batista. Ele enfrentou Herodes por viver em adultério e sabia que suas palavras poderiam custar a própria vida. Ele poderia ter se calado, alegando que era melhor manter a paz com o mundo, mas preferiu manter a paz com Deus. E essa decisão revela uma das verdades mais duras da existência. Às vezes, a paz exterior precisa ser sacrificada para preservar a paz interior. A consciência é um tribunal silencioso. Ela observa quando você finge não ver, quando disfarça o medo de se posicionar como maturidade. Mas a verdadeira maturidade não é evitar o conflito, é enfrentar o erro com sabedoria, sem ódio, mas com firmeza. João Batista perdeu a vida, mas não perdeu a paz.
porque sua razão estava fundada na verdade, não no orgulho. A paz dele era moral, não emocional. E essa é a diferença entre a tranquilidade passageira e a serenidade eterna. O filósofo Immanuel Kant, em sua obra A Paz Perpétua, dizia que não pode haver paz sem justiça. A paz para ele não é a ausência de guerra, mas a presença da razão prática, a força moral que organiza o caos e dá sentido à convivência humana. A paz verdadeira exige princípios, caso contrário, é apenas um intervalo entre injustiças. E Sêneca, em Da Tranquilidade da Alma, ensina que o homem sábio mantém a paz quando pode, mas defende a razão quando deve. Porque a paz que nasce da covardia é mais perturbadora que o conflito. A serenidade só é real quando é conquistada com consciência limpa, quando você sabe que não se omitiu diante daquilo que precisava ser dito. Talvez seja por isso que, às vezes, precisamos escolher o desconforto da verdade em vez da anestesia da calmaria. A paz moral não é feita de silêncio, mas de coragem. É o estado de quem sabe que fez o que era certo, ainda que o mundo o condene. Porque a razão, quando guiada pelo amor e pela justiça, se torna o alicerce da verdadeira paz. Pense nisso. A paz que te impede de ser verdadeiro não é paz, é medo travestido de sabedoria. E a razão que busca apenas provar superioridade não é razão, é vaidade travestida de lucidez. A harmonia entre as duas surge quando a razão se torna ética e a paz se torna fruto da verdade. Talvez a grande lição seja essa: não existe paz sem razão, assim como não existe razão sem amor. Ambas se completam na alma de quem tem coragem de olhar para a própria consciência e dizer: não fugi da verdade, e por isso estou em paz. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e autor de Em Busca de Sentido, escreveu: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a sua atitude diante das circunstâncias. Essa frase resume o coração de tudo o que falamos até aqui, porque a paz verdadeira não depende das circunstâncias, depende da sua escolha. Ela não nasce quando tudo está em ordem, mas quando você decide agir de forma moral, mesmo quando o mundo parece desabar. Frankl viu o pior da humanidade e ainda assim encontrou sentido. Ele entendeu que a liberdade mais profunda não é escapar da dor, mas decidir quem você será dentro dela. E é exatamente essa liberdade que te permite manter a paz sem abrir mão da razão. Quando você escolhe a verdade, mesmo que doa, você preserva a dignidade da sua alma. Quando defende o justo, mesmo sozinho, você descobre uma serenidade que ninguém pode tirar. Porque a paz que vem da consciência limpa é inabalável. Ela não depende de aplausos, nem de aprovação. Ter razão, nesse contexto, não é sobre vencer debates. É sobre manter a mente alinhada ao que é verdadeiro. É sobre sustentar princípios quando todos preferem o conforto da omissão. A razão sem amor é rigidez, mas a paz sem razão é ilusão. A sabedoria está em unir as duas, pensar com clareza e agir com compaixão. Então lembre-se, a sua paz não é ausência de conflito, é presença de sentido. Ela é o eco silencioso da verdade que você teve coragem de sustentar. Não deixe que o medo ou a necessidade de aceitação te roubem essa liberdade. Porque quando você renuncia à sua razão por conveniência, também renuncia à sua integridade. No fim, a paz verdadeira é um ato de resistência. Ela é o silêncio que nasce da verdade, não da fuga. E quem vive em verdade, vive em paz, mesmo em meio à tempestade. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esqueça, a sua paz depende da razão, mas não para se sentir superior aos outros, e sim porque a sua razão está baseada na verdade, na justiça
e na moral. Não deixe ninguém tirar a sua liberdade, a liberdade de poder escolher manifestar a sua razão, porque é dessa escolha que nasce a sua verdadeira paz.